Boa tarde, povo de Deus. Glória a Deus, exaltando seja o nome de Deus, né? Ele é grande, Ele é fiel. Quero agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. Eu nunca deixo, irmã, de entrar no culto, fazer uma live e amanhecer o dia agradecendo a Deus. Porque só Ele tem nos dado a oportunidade de estar mais uma vez contemplando esse dia maravilhoso, esse dia que Ele proporcionou para nós. Se surge luta, porque surge, mas Ele dá força para a gente vencer a adversidade, as lutas, as tristezas. Também nós se alegramos, né? Em nome de se alegramos, porque só Ele nos conduz a se levantar de manhã e enfrentar mais uma batalha, né? Enquanto Jesus não voltar, a gente estamos aqui passando por as provações, né? E vencendo as batalhas que surgem sobre as nossas vidas. Quero mandar paz para nossa irmã Josicreide, né? A pergunta dele. Na Rua Paulista, irmã. Rua Paulista, porque a CELP bota Rua Paulista, a Compesa já bota Avenida Paulista, mas dá no mesmo, número 80, aqui em Arthur Undre 1. Né? É na avenida mesmo, não tem errado a igreja, não tem errado. Se vir de Abreu Lima, entra depois do cemitério ali, tem um cemitério, a primeira parada, a segunda parada no sinal, à direita, pode vir direto, não tem errado, né? Em nome de Jesus. Se vir para o Paratibe, ele vai como vai para que quer vir para pé 15. Aí passa pelo Clube da Santista, vem direto e vai pegar aqui. Vou mostrar o ponto de referência. Vou inverter a câmera aqui para mostrar o ponto de referência. A avenida é essa. Tem uma quitanda ali, tem um carro ali. E aqui é um comercial, ali é um comércio, e a rua é essa. Tem uns prédios ali, também uns prédios. Quem vem de Abreu Lima, quem vem de Paulista pela P15, é descer nos prédios e pegar essa avenida todinha. É quem vai atrás aqui, é uma borracharia que tem um símbolo do esporte, tem um posto de saúde. Lá na frente tem uma praça, né? Quem vem de lá de Abreu Lima. Antes dessa subida aqui, tem uma subida aqui, onde esse homem está descendo. Isso é uma subida, antes você vê logo, é na esquina mesmo. Na esquina, em nome de Jesus. A porta dela é de lado, porque eu fui proibido de abrir a porta no meio, né? Tive uma ordem judiciária e tive que abrir a porta no meio da igreja, de lado da igreja. Aí não tem errado, só botar Rua Paulista, Arthur Undre 1, não tem errada para chegar nesse recinto, para dar glória a Deus ali. É uma igreja pequenininha, né? Mas uma coisa eu lhe digo, está cheio de algo maravilhoso. Aqui é a igreja, alguns irmãos que não conhecem, estou botando aqui, em nome de Jesus. Aonde Deus tem a porta aqui de lado, né? Aí é quando vai para Paratibe, ali, mas não tem errada em nome de Jesus. Aqui é a igreja, Assembleia de Deus, Ministério do Esporte. Pequenininha, mas Deus tem feito coisas grandes. Amém, minha irmã? Estou mandando, mostrando em nome de Jesus. Quero só agradecer, irmão. Ontem eu estava ali na ocupação, foi gravado, eu cheguei um pouco mais tarde, porque ontem foi, a minha filha fez um bolinho para... Que agora, na minha época não tinha isso, mas agora tem, né? Me faz um mês, aí faz uma festinha. Aí ontem fizeram uma festinha para minha netinha, de um mês de vida, e cheguei um pouco atrasado lá no culto de pregação, ali na ocupação, mas foi poder de Deus, né? Quem estava lá contemplou e recebeu algo da parte de Deus, né? Em nome de Jesus. E quero agradecer a irmã Tereza, a irmã Glória, seu esposo, todo o povo de Deus, né? A Tanagé, que estava, César, Maiara, o povo de Deus, irmão, que estava conosco,
ontem à noite ali na ocupação. Né? É um trabalho que nós estamos organizando ali, né, ao povo de Deus. E quero convidar hoje você, a partir das 14 horas. A partir das 14 horas, círculo de oração. 14 horas, círculo de oração. Vai estar aqui o pastor Márcio, a sua esposa. Né? Em nome de Deus, tenho certeza que o meu Deus, o teu Deus, como eu estava dizendo ao pastor Márcio, né? A gente que é pastor, quando chega na igreja, alguém logo dá logo para a gente dar palavra, tudo, né? Tem algo que a gente precisa ouvir. Mas ninguém chega na igreja só para ouvir, também tem algo de Deus, principalmente os homens de Deus, os homens que Deus usa, os homens que Deus tem compromisso com Ele, e Ele tem compromisso com Deus. E Ele não chega no canto para não dar também o que Deus tem para falar. Amém? Que Deus venha a nos ajudar cada vez. Esse dia está maravilhoso. Né? Quero só agradecer. E eu, mais uma vez, reforço. Quero convidar todos, né? Aqueles que oraram por mim. Cada dia mais eu sou grato ao Senhor. Quero mandar para a nossa irmã Rafaela, a Vitória, que tem sempre nos assistido. Aquele que puder, no final de setembro, no último sábado de setembro, eu estou anunciando antes, para estar aqui conosco. Outro sábado, é um culto de ação de graça, estou dando culto de ação de graça pela minha vida. Eu vou apresentar minha netinha e vou contar aquilo que Deus fez na minha vida. Aquilo que Deus fez na minha vida. Me deu vida, me deu fôlego, né? O milagre de Deus, como eu vejo muita gente aí, sofrendo, com perca de querido por causa dessa enfermidade. Aí tem uma ideia por aí do mundo que crente não pega, isso é mentira, é só se prevenir. Ah, pastor, você se preveniu? Eu me preveni, mas também me relaxei em algo, né? E isso acontece. Mas graças a Deus estou aqui para contar vitória, para contar o que Deus faz, quando Ele quer fazer e quando Ele tem um projeto na vida de alguém. Se eu não fui nesse dia, é porque Deus tem algo na minha vida mais na frente. E eu só tenho que agradecer os irmãos, então eu quero convidar. Porque a Bíblia diz assim, chorais com quem chora e alegrais com quem se alegra. Uma noite eu estava mal, quando eu comecei a orar naquela UTI, e para orar não precisa estar de joelho. O Ezequiel orou na cama. Eu vi um exército. Esse exército significa a igreja. Tinha uma igreja orando. Tinha uma igreja clamando. E eu tenho que ser grato. Nem que eu não queira, mas tenho que ser grato. As pessoas que oraram, as pessoas que choraram, as pessoas que jejuaram por mim, as pessoas que se consagraram por mim. Tem muitas pessoas orando, né? Deus sabe fazer. Pessoas que não me conheciam, mas a minha foto no hospital, antes de eu ir para a UTI, ela rodou o Brasil todo, até para outro país, essa minha foto foi. E isso não tem como pagar, não tem dinheiro que pague. Né? Não tem dinheiro que pague uma oração. Por isso que eu sou grato, eu sou grato. E eu agradeço a Deus, né, pela vida de cada um. Que oraram também aqui, se não oraram, né, mas que Deus venha abençoar. Aí eu quero, né, gostaria de todos que estivessem aqui no culto, e eu vou dar agora em setembro. Falar, tenho certeza, essa epidemia já tem passado, né, e a gente está para cultuar. Quero cultuar com vocês. Tem uns pastores que se agarraram comigo mesmo na minha ausência, não na minha presença, na minha ausência. Deram apoio à minha esposa, brigada, preocupada. E pastor, antes de eu ir para ser transferido, eu ainda estava com o telefone e conversando com ele, chorando um pouco comigo. Quer dizer, isso não se paga. Isso não paga. Não paga.
Por mais que a gente fale, mas não tem como falar. A gratidão, a igreja orando, irmão, isso é uma coisa maravilhosa. E eu quero, não tem como retribuir. É como eu disse, meu genro filmou a minha saída do hospital. Alcançamos quase 4.000 pessoas visualizando. Tenho tentado responder cada um, conforme a medida, agradecendo, porque muita pessoa aí tem que devagarzinho, aqueles que eu puder, e aquele, me desculpa, aquele que não agradecer aí, né? Mas já estou agradecendo pela live, né? E aqueles que puder estar comigo nesse último sábado de setembro. Temos ainda esse mês, temos agosto, para estar comigo aqui. E eu vou contar o que Deus fez sobre a minha vida. Não dei testemunho de canto nenhum ainda. Quero deixar para dar agora o dia todo. E depois eu estou indo para essa igreja aí, falar o que Deus fez, o que Deus como Deus ainda opera. Muita gente pensa que Deus não opera. Muita gente que acha, porque acha um Deus de que a hora que quiser pegar alguma coisa com ele. Não é assim. Deus opera e Deus faz milagre. Irmão, eu quero deixar uma reflexão e quero convidar você para hoje à tarde. Não perca hoje à tarde, não perca. Não perca hoje à tarde, porque eu tenho certeza. Ninguém entra nesse lugar aqui e sai do mesmo jeito. Se chegou na casa de Deus com o coração quebrantado e querendo que Deus faça a sua vontade e não a nossa, e quem bebe da água não deixa de beber mais. Amém? Eu quero deixar uma reflexão numa situação que aparentemente parecia perdida. Não tinha mais jeito. Que nos olhos humanos, nos olhos de todos, tinha acabado a esperança. Mas eu vejo nesta mulher algo de determinação. Ela jogou tudo o que tinha, que já não tinha mais, porque a própria Bíblia disse que ela tinha gastado tudo que ela tinha. Tudo que ela tinha gastado. Né? Ela gastou tudo para ser curada desse mal. E a Bíblia diz que ela não conseguiu, mas quando ela encontra com Jesus, há uma diferença. Em Marcos capítulo 5, deixa eu abrir aqui. Em Marcos capítulo 5, se o Espírito de Deus não me deixar enganado, que o Espírito Santo não engana ninguém, é Marcos 5,36. Deixa eu ver se é. E diz assim: e Jesus, tendo ouvido esta palavra, disse ao príncipe da sinagoga: não temas, crer somente. Marcos 5:36. Vou repetir mais uma vez. Jesus, tendo ouvido esta palavra, disse ao príncipe da sinagoga: não temas, crer somente. Bem conhecemos a história, no capítulo 5, versículo do 21 a 35 ao 36. Nós vamos ver um relato aqui de duas situações adversas. Uma, a menina está morta. A outra, em busca de cura. A Bíblia diz, no capítulo 5, que existia uma mulher que estava sofrendo há 12 anos. E se nós calculamos algo, ou assim, vamos calcular, se calculamos a idade da mulher, se ela tivesse 30 anos, ela estava na faixa de 42 anos. Se ela tivesse 20 anos, ela estava na faixa de 32 anos. Se ela tivesse na faixa de 50 anos, ela estava com 62 anos. A Bíblia não relata qual foi a idade que aquela mulher tinha. Em um momento, a Bíblia relata
Quero mandar a paz para nossa irmã Sueli Borges. A Bíblia não relata a idade daquela mulher. A Bíblia relata a data do sofrimento daquela mulher. O sofrimento daquela mulher, ela sofria 12 anos. 12 anos fora da sociedade, 12 anos fora da sua família, porque quando a mulher, naquela época, ela tornasse impura, ela era separada, ela não podia viver mais no meio da sociedade. Imagina uma mulher, como sempre o povo tem como uma mulher, é um ser mais frágil, e eu tenho como essa mulher uma guerreira, que ela, apesar de tantos anos, apesar de tanto sofrimento, apesar de tanta rejeição, quantas vezes essa mulher foi rejeitada, quantas vezes essa mulher foi escanteada, humilhada, durante esse período que ela estava nessa situação. Mas é que eu vejo que ela, desde o princípio, e relata que essa mulher tinha uma vida social bem, porque a Bíblia diz que ela gastou todos os seus bens. E quando você tem alguma coisa, você vai explorando. Talvez essa mulher ouviu tantas coisas, ouviu tantas barbadeiras, tanta mentira. E ela gastou tudo que ela tinha, procurando cura em todo canto, procurando uma saída, procurando algo que trazesse ela para a sociedade, trouxesse ela para o leito da sua família. Imagina esta mulher. A Bíblia não relata a idade dela, mas vamos ver ou colocar que essa mulher, ela tinha uma faixa de 30 anos, e agora ela está com 42 anos, ela está sofrendo. E quando o tempo passa, a debilitação do nosso corpo, ele aumenta. Eu tenho certeza que o que você fazia com 20 anos, você não faz mais com 30. A diferença é grande. E cada tempo que você vai passando, o teu corpo vai sendo enfraquecendo cada vez mais, por mais forte que você seja, porque a resistência do nosso corpo não é igual como a gente tem, como é novo. Né? Minha Bíblia diz que ela passa 12 anos nesse sofrimento, 12 anos gastando, ouvindo mentira, porque a Bíblia diz que ela gastou tudo que ela tinha alguma coisa. Agora imagina essa mulher sofrendo essa enfermidade, e ela se agarra na única esperança, porque agora ela não tem mais nada. Ela só tem agora dentro dela a fé, a esperança de encontrar Jesus. Porque ela ouviu falar que Jesus tinha curado cego, paralítico, coxo, e agora ela encontra numa situação, amém? Numa situação difícil. Agora ela está sem dinheiro, sem amigo, sem familiar. Ela agora se encontra sozinha na presença de umas pessoas que viviam também na sociedade, distanciada da sociedade. Mas ela não perdeu a oportunidade de dizer assim, olha, eu não vou deixar passar. Se este homem ele faz alguma coisa, eu vou lutar para este homem fazer algo na minha vida. Eu vou lutar para este homem me curar. E agora, o que me chama a atenção é que ela vai procurar Jesus, mas ela não tem nada. Enquanto ela tinha alguma coisa, ela procurava quem tinha, que podia dar a ela. E o que tinha, o que ela procurava, não tinha condição de dar o que ela precisava. Pelo contrário, usufruía daquilo que ela tinha. E Jesus mostra o contrário quando ela diz que rompe a multidão e ela coloca o desejo do seu coração, que a Bíblia diz aqui no versículo 24, e foi aí fala como Jairo vai procurar Jesus. Veja, ainda dela passar por aquela situação, ela ainda encontra a multidão, encontra Jesus indo para uma casa para fazer algo que ninguém pode fazer. Eu vou ler o texto que diz assim: e passando Jesus outra vez num barco para outro lado, ajuntou-se ele uma grande multidão, e ele estava junto ao mar. Eis que chegou um dos príncipes da sinagoga, por nome de Jairo, e vendo, prostou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda.
rogo-te que venha a ele e ponha as mãos, venha a ela e ponha as mãos para que sare e viva. E foi com ele e seguiu uma grande multidão. E certa mulher que havia 12 anos, Deus deixa claro, o escritor de Marcos deixa claro, e certa mulher que havia 12 anos e tinha um fruto de sangue, que havia padecido muito com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada aproveitando isso, antes indo a pior. E ouvindo falar de Jesus, olha, a melhor coisa é quando nós ouvimos falar que o Senhor está no Recife, que o Senhor está operando, que o Senhor está trabalhando. E a Bíblia diz que ela ouvindo falar, veio por detrás, entre a multidão, e tocou nas suas vestimentas. Olha que interessante. Havia barreiras, havia dificuldade. E ela tocou por baixo. Não sei como é que aquele povo, que ela conseguiu chegar, e ela não chegou empurrando ninguém, ela chegou por baixo, que ela toca na hora do Senhor embaixo. Talvez ela foi se arrastando, pisada por um, pisada por outro. Mas o propósito de Deus, irmão, né, é sempre levantar quem está embaixo. Recebe esta palavra neste dia de hoje. Eu não sei qual a tua situação, se tu está aí passando por uma dificuldade. E hoje tu está dizendo, olha, Senhor, eu vou te buscar. Hoje, Senhor, eu preciso de ti, porque eu ouvi falar. E a Bíblia diz que esta mulher, ela ouviu falar, ela rompeu a mulher, ela não olhou a diversidade. E quantas vezes nós olhamos para as dificuldades, nós olhamos para a luta, nós olhamos para o tempo, nós olhamos para a situação que nós estamos e deixamos de buscar o Senhor por causa disso, por causa daquilo, e perdemos de trazer algo especial. Eu estou referindo a muitas pessoas que tem vezes que têm oportunidade de estar na casa de Deus buscando ao Senhor, mas por qualquer coisa, por qualquer problema, por qualquer dificuldade, ele para, ele não vai buscar mais, ele deixa, ele desiste de buscar o Senhor. E quando você desiste, você está desistindo, abrindo mão da tua felicidade. Eu quero te dizer neste dia de hoje, que o Senhor, ele conta com os corajosos, ele não conta com o medroso, ele não conta com as pessoas que têm medo de estar, mesmo com problema, trazendo e buscando a face de Deus. Tem pessoas que, por qualquer motivo, pega as cadeiras, aqui para tentar lado. Por qualquer motivo, eles desistem, porque pega bastante também. Por qualquer motivo, ele desiste da situação. Ele desiste porque diz, não tem mais jeito. Se essa mulher pensasse nessa situação, ela tinha parado. Ela tinha parado de... Tinha desistido, tinha querido morrer. Né? Tinha pedido, traga bastante depois. Não, vou pegar aqui. Ela tinha parado de lutar, mas ela ouviu uma voz, ela ouviu alguém falar, ela ouviu uma esperança, e a Bíblia diz que ela rompe a multidão. Ela rompe a multidão. Ela, quando rompe a multidão, ela toca na orla das suas vestes. E a Bíblia diz, pega a minha Bíblia aí. E ela diz, e Jesus disse, olha, alguém me tocou. E o que me chama interessante, porque quando alguém chega na presença de Deus com sinceridade, com honestidade, algo acontece. A Bíblia diz que Jesus disse, alguém me tocou. E quando Jesus disse que alguém me tocou, e alguém começa a questionar, dizendo, Senhor, ô mestre, a multidão te aperta, a multidão te oprime, e você diz que alguém me tocou. Não, depois eu pego. Aí, o que acontece? Não está aí, não. O que acontece? Mestre, como é que o senhor disse que alguém te tocou?
se a multidão te aperta, porque realmente é uma multidão apertando um ao outro, né? Mas Jesus sentiu uma coisa diferente. Irmão, quando nós chegamos no templo, chegamos na presença de Deus, quando eu estava falando ontem lá na ocupação, que para chegar na presença de Deus não precisa chegar, não chega de todo jeito. E a Bíblia diz que quando ela toca, né, e Jesus para, um toque fez Jesus parar. Presta atenção. Um toque fez Jesus parar na multidão. Um toque chamou a atenção de Jesus. O que eu aprendo nesse texto da Bíblia é o que é que eu estou fazendo, o que é que você está fazendo para chamar a atenção do Mestre. O que é que você está fazendo para querer ver um milagre do Mestre. Porque tem vez de alguém querer ver, chamar a atenção do Mestre, ele começa a murmurar, começa a reclamar, começa a questionar de todas as maneiras. E a Bíblia diz que aquela mulher com um toque, olha que coisa interessante, um toque, só foi um toque que ela tocou no Mestre, e a Bíblia diz que quando ela toca no Mestre, o Mestre para. O Mestre para e manda e diz, alguém me tocou. E aquela palavra, quando o Mestre disse que alguém me tocou, ela, tímida, porque ela sentia dentro dela que aquele mal que ela carregava há 12 anos, aquele mal que ela carregava há tanto tempo, que se afastou da sua família, se afastou do seu parente, se afastou da sociedade, tinha cessado naquele momento. E a Bíblia diz que Jesus, se alguém me tocou, e alguém começa a indagar Jesus, dizendo, mestre, como é que tu diz que alguém te tocou porque a multidão te aperta? Ele diz, não adianta a multidão de gente, adianta você estar com o coração quebrantado na presença de Deus e sentir a presença de Deus, como o Senhor sentiu, que disse assim, de mim saiu virtude. E quando Jesus diz esta palavra, a Bíblia diz claramente que aquela mulher com medo, com temor, ela olha para Jesus e diz que foi ela. E a Bíblia diz, quando ela diz, Jesus olha para ela, e uma coisa que me chama a atenção, que ela não só recebeu a cura, como também recebeu a salvação. O que acontece é que muita gente só quer algo de Deus e não quer o dono da bênção. E Jesus disse, mulher, vai em paz. A tua fé te salvou. Olha que coisa interessante. Ela não só recebeu a cura, como também recebeu a salvação. E quando Jairo estava preocupado, porque nós queremos que Deus tenha pressa, como eu já tenho dito há muitas vezes aqui na igreja e onde eu tenho ido falando, a gente tem pressa para Deus nos ajudar, mas nós não temos pressa para fazer para Deus. Quando Jairo estava com pressa, quando Jairo estava agoniado para ir, para chamar Jesus para sua casa, a Bíblia diz que a notícia chega. E quando a notícia chega ruim, a notícia chega de morte, a notícia chega que não tem mais jeito, solução para aquela situação. Mas esquece a situação, esquece o problema, que o dono do problema, ele está para resolver o problema que é Jesus Cristo. E a Bíblia diz que quando Jairo escuta aquela palavra do mensageiro, que não adianta mais incomodar o mestre, porque a tua filha já está morta. A Bíblia diz, aleluia, a Bíblia diz que Jesus olhando e sentindo como está o coração de Jairo, e diz assim, Jairo, não temas, crer somente. Olha, a situação, por mais que esteja complicada, a situação que esteja mais adversa, o Senhor nesta tarde, ele está dizendo, olha, não temas, crer somente. Jesus podia dizer, Jairo, olha, a minha está viva, mas não, Jesus, crê somente. E quando chega mais na frente, a casa está cercada, o povo está chorando para cá, Stanley. O povo está aperreado, mas a Bíblia diz, aleluia, exaltado seja o nome de Jesus. Deixa eu virar a câmera aqui. Aleluia. A Bíblia diz que deixa eu... Segura aí. Mais para trás, pá. Não, tá bom. Aí tá bom, né? Agora, bora ver aqui. Vai dar. Mas agora daqui eu vou buscar o meu. Aleluia. Deixa eu fechar aqui. Bota o pano atrás. Não, vou fechar a Bíblia aqui já. E eu vou deixar para vocês agora. Pronto. Amém? Pra cá, Sandro. Entrar aqui que já. Tá aqui nosso auxiliar Rogério. A paz do Senhor, povo de Deus. Está aqui também o filho do irmão Rogério, auxiliar. Estânia está aqui também,
Tenho certeza que hoje Deus tem... Não foi nada combinado, amém? Nada combinado. O bom é isso, porque tem nada combinado e tudo acontece. Deixa eu ver aqui, eu estou procurando uma posição mais... Deixa eu ver aqui se... Não é para trás, não. Isso é alguma coisa aqui que eu tenho que mudar. Isso aqui é para mudar para a Bíblia. Deixa eu ver aqui, meu irmão. Deixa eu mudar a câmera aqui. Deixa eu ajeitar aqui. É que eu não tenho paciência. Bate. Deixa eu fazer. Deixa eu ver. Mais para trás, mais. Não. É lá mais não. Isso é mais, cabe mais se aproximar, porque essa cadeira é grande. Pode vir mais para cá, mas Rogério daí. Vai mais. Não, gente vai dar mais aqui. Vou encerrar aqui na minha reflexão para eu deixar nosso irmão auxiliar Rogério e nosso irmão Estênio também trazer algo da parte deles para vocês. A preocupação de Jairo era que Jesus chegasse logo na sua casa. Como eu tenho dito, muita gente se preocupa que Jesus venha logo socorrê-lo. Né? E quando as coisas não acontecem da maneira que nós queremos, nós ficamos decepcionados, tristes. E principalmente quando chega alguém para dizer que não tem mais jeito. A situação já era complicada e agora a situação está irreversível para os olhos dos homens. Mas o Senhor é o dono da vida, o Senhor é aquele que entra com providência e resolve as coisas. A Bíblia diz que quando Jesus chega na casa daquele homem, está lá cercado, a casa estava cheia, e a Bíblia diz que todo mundo lá já tinha dado já tinha atestado, confirmado que a menina está morta. Mas eu quero dizer uma palavra, a morte para Jesus é um sono. Como ele tratou lá com Jairo, que ele disse aos seus discípulos, Jairo está dormindo e alguém não entendeu. Né? Jesus trata a morte como um sono. E um dia vão se despertar. Um dia vão se acordar. Né? Todos vão se acordar perante o Senhor. Se apresentar. O bom, quem fez de bom, quem fez de ruim, vai retornar. Tá mandando girar a cama, deixa eu ver aqui. Bom ou ruim, vai se acordar para prestar conta. E a Bíblia diz que Jesus diz a Jairo, não temas crer somente. E quando chega naquela casa, Jesus diz, a menina não está morta, a menina está dormindo, e alguém zomba, alguém que estava chorando começa a rir. Tem milagre que para alguém não vai acontecer. Né? Tem milagre que para alguém vai questionar. Mas, quando você entrega na mão de Deus, pode se despreocupar que o Senhor ele vai agir sobre a nossa vida. Amém? E nesta tarde, fique nessa reflexão. Não desista. Não pare, porque ouviu alguma palavra, ou você já lutou e não está desanimada, e o Senhor, na tarde, ele está dizendo, olha, a última palavra é minha, e a peleja não terei que pelejar. A Bíblia diz nesse capítulo 5 de Marcos, houve 2 milagres. A cura da mulher que passou 12 anos, e a filha de Jairo foi ressuscitada. Que Deus abençoe, quero convidar você para hoje à tarde, 5 de oração, vai estar aqui nosso pastor Márcio, vai estar aqui os irmãos, para dar glória a Deus e aleluia. E quando nós se ajuntamos para orar, pode acontecer uma coisa, algo acontece. Eu quero também ouvir, está aqui comigo dando a honra, o filho do nosso irmão Rogério Auxiliar, ele vai trazer também uma reflexão, e depois nosso irmão Rogério também trazendo algo da parte de Deus. A mim hoje começamos bem, né? Começamos a tarde bem, trazendo algo, amém, trazendo algo especial. Eita, vai dar 2 horas. Rapidamente, né? Nosso auxiliar Rogério, o filho de Rogério, traz algo, depois nosso auxiliar Rogério, as irmãs já estão chegando, a vice-dirigente chegou, os irmãos quando chegar aqui, em nome de Jesus, amém? Amém? Senta aqui, Stanley. Depois, Rogério. Rapidinho, eu pensava que era muito pouco. Pode falar aí. Quero saudar a todos com a paz do Senhor.
quero deixar para uma reflexão para todos em Atos, o 21 e o 12, 13 e 14, que diz: quando ouvimos isso, nós e os irmãos de Cesareia pedimos com insistência a Paulo que não fosse para Jerusalém. Mas ele respondeu: por que vocês choram assim e me deixam tão triste? Eu estou pronto não somente para ser amarrado, mas até para morrer em Jerusalém por causa do Senhor Jesus. E não conseguimos convencê-lo a não ir, então desistimos e dissemos que seja feita a vontade do Senhor. Este versículo nos fala sobre Paulo, que um profeta chamado Ágabo foi até onde estavam Paulo, estavam Filipe, estavam na casa de Filipe, assim, alegres, por Paulo estar visitando eles. Mas essa visita que Ágabo fez pode não ter sido tão festejada, porque assim na palavra disse que em alguns dias depois da nossa chegada, um profeta chamado Ágabo veio da região da Judéia. Ele chegou perto de nós, pegou o cinto de Paulo, amarrou os próprios pés e as próprias mãos e disse: o Espírito Santo diz isto: em Jerusalém o dono deste cinto será amarrado, assim pelos judeus, e será entregue nas mãos dos não-judeus. Então, assim, o Espírito Santo de Deus, através de uma revelação a Ágabo, revelou que Paulo ele seria amarrado e seria preso, até poderia ser morto para aqueles que não são judeus. Mas Paulo, ele assim disse que não tinha, ele disse: por que vocês choram e me deixam tão triste? Aquelas pessoas estavam lá pedindo: Paulo, não vai. Paulo, fica. Mas Paulo tinha uma coisa no coração: o evangelho, o chamado. E o chamado dele era para pregar o evangelho aonde fosse. Aonde ele fosse ordenado. E assim, mesmo que aquela revelação não era para ele desistir, nem olhar para o lado. Era para ele saber que ali ele não teria surpresa. Assim, o Espírito Santo de Deus revelou: você vai para lá e vai ser preso. Então não temas, porque Deus é contigo. Então, meus irmãos, quando algo está para acontecer, Deus assim nos revela. Quando o inimigo quer fazer algo, Deus diz: vigia, ora, porque o inimigo está furioso. Algo há para acontecer. Então nós devemos estar vigiando ao ouvido do Espírito Santo de Deus. E assim Paulo deu ouvidos à voz do Espírito Santo, mas ele não desistiu. Ele seguiu em frente e foi até a Jerusalém. E assim, aquelas pessoas insistiam para ele desistir. Mas aquelas pessoas sabiam que era da vontade do Senhor. E elas sabiam que Paulo ele não ia desistir. Então elas desistiram de assim convencer. Então disse: que seja feita a vontade do Senhor. Paulo ele não sabia o que iria acontecer daqui para lá, mas ele sabia que não seria fácil. Ele assim poderia ser morto, poderia ser amarrado, como o Espírito Santo lhe falou, e assim aconteceu. Mas Paulo, ele sabia que Deus estava do lado dele. Então que nós devemos pedir a Deus discernimento, porque nem tudo que os irmãos pensam e dizem é a vontade de Deus. Devemos buscar o que o Espírito Santo de Deus diz. Haverá luta? Haverá tribulação. Mas saiba que Deus está do nosso lado. Que nós possamos ficar firmes em Deus, na sua palavra, e não nos acovardar e seguir em frente. Pois Deus, mesmo que aquela palavra fosse de tristeza para o coração daquelas pessoas,
mas Deus sabia o propósito, porque lá na frente teria várias pessoas que seriam presas, mas deveria Paulo estar lá com elas, para que Deus assim dissesse: Paulo, você vai chegar aonde eu lhe disse, e aquelas pessoas irão com você e não irão morrer. Talvez se Paulo não estivesse ido, talvez se ele tivesse desistido, ele não iria salvar aquelas pessoas, não por causa dele, mas porque Deus queria que ele estivesse lá. Então a gente pode não saber o que Deus quer, para que lá na frente a gente não sabe, só Deus. Mas a gente deve confiar que o que Deus escolhe é boa, perfeita e agradável. Amém. Mesmo, nosso irmão Rogério, rapidinho, também para a gente. Glória a Deus. Só complementar um pouco em Marcos 5, né? Que o pastor estava falando, né? Aquela cura, né? Porque a Bíblia diz que quando nós recebemos cura, até os pecados, eles são perdoados, né? Então significa que, ao contrário que muitos pensam que a pessoa só vai receber cura se tiver em plena comunhão com Deus, muitas vezes, por causa de uma atitude de fé, você recebe a cura, a sua fé, né? A sua persistência, né? E muitas vezes, mesmo em pecado, você recebe sua cura. E ali é perdoado os pecados. Glória a Deus. E, como o pastor estava falando, muitos estavam tocando em Jesus. Hoje em dia, muita gente vai para a igreja, mas não está na igreja. Está pensando em outras coisas, o que vai resolver depois da igreja, os problemas que estão acontecendo na sua vida, e não se concentra, não louva ao Senhor em espírito e em verdade. E muitas vezes acontece isso. Mas quando você está na igreja, com atitude de fé, participando, louvando em espírito e em verdade, aí você recebe como se estivesse tocando no Senhor de maneira especial, né? Não é aquele toque, porque muitos tocavam em Jesus, mas ninguém estava recebendo a sua bênção. Mas aquele que vai ali para a igreja de maneira diferente, ali com fé de que vai receber um milagre, recebendo as palavras com fé, né? Porque dizer assim, vai que você está curado, e você não chega, não dá tempo nem de chegar na porta da igreja, você já esqueceu daquela palavra e não crê. Então você tem que, mesmo que você ainda tenha sentido a dor, não, eu estou curado, porque o homem de Deus disse que eu estou. E aí o Senhor vai vendo a tua fé e você recebe a bênção em nome de Jesus, né? O horário já está avançado, eu quero passar para o meu pastor terminar, porque realmente já está chegando os irmãos para iniciar o ciclo de oração, e você está convidado para estar agora no ciclo de oração. Venha em nome de Jesus, meu pastor. Amém? Povo de Deus, quero só agradecer a vida de Rogério, a vida do seu filho, que Deus abençoe a vida desse povo de Deus. Estamos aguardando aqui, eu vou para casa, trocar de roupa, tomar um banho, para vir para casa de Deus adorar, exaltar, dizer que Ele é grande. Amém, irmão? E nesta tarde, reflita nisso que foi falado hoje aqui. Reflita nas palavras, porque sempre Deus tem algo maravilhoso, né? Estamos aqui, hoje é ciclo de oração, a partir das 14 horas, a irmã está chegando, os irmãos, para adorar o Senhor em nome de Deus, em espírito e em verdade, né? Que a gente busque a face de Deus. Determine, em meio de diversidade, em meio de luta, determine a tua vitória, né? Determine que o Senhor, Ele pode fazer um milagre na tua vida. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus ajude, que Deus proteja, em nome de Jesus. Rua Paulista, número 80, Igreja Medeu Ministério Deus Forte. Ciclo de oração, começando agora, de 2 horas da tarde. Amém? Fica na paz de Deus, povo de Deus.